Sinta profundamente. O que você sente profundamente é muito mais importante do que o que você pensa. Você pode pensar em fazer algo por muito tempo e nunca fazer, mas quando sente algo profundamente, você é impelido a agir, e Deus age. Aquele que é a causa de toda a vida, age através do sentido do tato. Você pode pensar em 1000 coisas, mas não ser movido a agir de acordo com nenhuma delas. Uma convicção profunda menos sentida. É muito mais importante do que qualquer coisa que você possa pensar. Voltemos ao primeiro capítulo da Epístola de Tiago. Peçam com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que um homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos receberá alguma coisa do Senhor, mas sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se a si mesmo. Pois, se vocês são somente ouvintes e não praticantes, são semelhantes a um homem que observa o seu rosto natural no espelho e depois se retira, esquecendo-se de como é. Mas se vocês são praticantes da palavra e não apenas ouvintes esquecidos, atentarão para a lei perfeita da liberdade e perseverarão. Esse homem será abençoado em tudo o que fizer. Como você se torna um fazedor, em vez de apenas um ouvinte, agindo com fé? O personagem central das Escrituras, chamado Jesus, não impôs limites ao amor de Deus e ao poder da fé. De fato, todos os seus grandes feitos foram precedidos pelas palavras, segundo a sua fé. Ora, a fé abrange sentimento. Se você tem fé, agirá. E se agir, Deus em você está agindo, pois Deus é a sua própria e maravilhosa imaginação humana, cujo nome eterno é Eu Sou. Ele age somente quando você sente. Isso é verdade, até mesmo da maneira mais prática. Se eu lhe disser o que gostaria de ser e você me disser para seguir meu caminho, como já sou, e por um breve momento eu viro o mundo como veria se fosse verdade. E então me viro e vou embora, esquecendo como o mundo parecia apenas um momento antes. Sou um ouvinte esquecido, mas se sou um praticante da palavra, e não apenas um ouvinte, eu persevero, ou menos como a palavra é traduzida na versão King James, eu continuo no estado, pois todas as coisas são possíveis ao poder da palavra. Olhe no espelho e verá seu rosto refletido, mas você tem outro espelho, no qual pode se olhar. Esse é o espelho dos seus amigos. Se eles ouvissem suas boas novas, seus rostos as refletiriam, não é mesmo? Assuma que seu desejo agora é um fato. Sinta sua substância e realidade. Então, deixe seus amigos vê-lo nesse estado. Eles são seu espelho vivo. Agora, persevere nesse estado e não se afaste, esquecendo-se rapidamente de como você é. Entre por esta porta esta noite, assumindo que você é o homem que deseja ser. Não faz diferença se o exterior nega. Você viu a expressão no rosto dos seus amigos e ouviu seus parabéns interiormente, com fé. Agora, leve esse sentimento profundo e persevere. Conjure um espelho vivo de amigos e conhecidos que ouviram suas boas novas e as aceitaram como permanentes. Veja seu rosto refletido no deles. Se eles o amarem, você verá empatia. Eles se alegrarão por causa da sua boa sorte. Agora, persevere nessa consciência e não se esqueça do que viu em seu espelho vivo. Se o fizer, será abençoado ao fazê-lo, como lhe é dito no primeiro capítulo do livro dos Salmos.
Bem-aventurado o homem que se deleita na lei do Senhor, na lei perfeita da liberdade, pois em tudo o que faz prospera. Você não se libertou do seu passado ao ver o rosto dos seus amigos refletindo o que você queria que eles vissem? Se você tivesse deixado o estado de pobreza, doença ou fraqueza para trás e passado para o estado de riqueza, saúde ou força menos, e seus amigos soubessem disso, você seria liberto da sua antiga limitação. Portanto, buscando a lei perfeita da liberdade e perseverando, você é abençoado em tudo o que faz. Digo-lhe por experiência própria que isso funciona, mas nós somos o poder operante. Ele não opera por si só. Você pode ter ouvido essa lei pelo ouvido e lido sobre ela em um livro, mas sabe que a lei funciona por experiência? Você a testou? Você aprovou? Se sim, então você pode falar com uma autoridade que não era sua antes da comprovação. Posso lhe dizer, através do uso desta lei, você é completamente liberto. Já estive em muitos lugares onde fui forçado a testar esse princípio, enquanto estava na pequena ilha de Barbados, que contava com apenas 2 pequenos navios a serviço. Além das centenas de ilhas vizinhas, assumi o compromisso de dar uma série de palestras em Milwaukee, no dia 1º de maio. Quando liguei, o agente marítimo me informou que, como o navio que partia de Nova York transportava apenas 60 passageiros e o de Boston apenas 100, não havia passagem disponível antes do dia 1º de setembro. Ele prometeu colocar meu nome na lista de espera, mas não me incentivou, pois a lista era muito longa. Desliguei o telefone e sentei-me na minha cadeira, no quarto do hotel. Fechei os olhos e presumi que estava a bordo de um navio rumo à cidade de Nova York. Presumi que 8 ou 10 membros da minha família embarcariam comigo e que meu irmão, Victor, carregava minha filhinha. Eu conseguia sentir o movimento da prancha. Sem camarote comprometido, permaneci no convés e coloquei minhas mãos mentais na amurada e senti o sal do mar ali. Então, olhei para trás, nostalgicamente, para a pequena ilha. Repeti aquela ação inúmeras vezes, sentindo cada passo que dava naquela prancha, senti a amurada e senti o cheiro do sal do mar. Fiz tudo o que esse sentimento podia suportar, e quando minhas ações pareceram naturais, eu a quebrei. No dia seguinte, recebi a confirmação de que embarcaria em um navio que atracaria em Nova York uma semana antes do meu compromisso em Milwaukee. O que fiz? Quando perguntei ao agente como havia conseguido as passagens, ele disse que houve um cancelamento em Nova York e que a única pessoa que ele havia chamado na lista de espera achou o momento inconveniente. Então, sabendo que poderia acomodar minha esposa, nossa filhinha, e eu, em uma cabine, ele nos deixou embarcar. Nunca soube por que alguém cancelou em Nova York ou por que aquele que ele chamou em Barbados não pôde embarcar naquele horário. Ou porque o agente não ligou para todos os outros na lista de espera. Só sei que consegui a reserva que havia imaginado. Já contei essa história antes e alguém na plateia disse certa vez: isso foi uma atitude cristã? Você poderia ter feito alguém cancelar a viagem. Mas eu lhe digo, como disse a ela, foi a única atitude cristã a tomar, pois usei o princípio cristão de cumprir a lei de Deus. Como ela será cumprida, não é da minha conta. Disseram-me que, seja o que for que eu desejar, se eu apenas crer que o recebi, eu o farei. Deus nunca cria um desejo no coração humano que ele já não tenha providenciado
para sua satisfação. Isso se aplica a todos os desejos neste mundo, bem como ao maior de todos os desejos, que é a sede por Deus. Você realmente quer uma experiência com Deus? Aplique este princípio a isso. Faça o que eu fiz quando quis deixar Barbados e vir para a América. Busquei a lei perfeita da liberdade e perseverei. Deus não lhe dá uma lei para os seus desejos deste mundo e outra lei para a sua busca por ele. É a mesma lei. Se você tivesse tido a experiência da qual falo, contaria a alguém sobre ela? É um desejo consumidor? Ou você quer algo diferente disso primeiro? Talvez você queira uma casa adorável? Segurança no sentido de dinheiro no banco que você possa tocar? Ou ações e títulos que paguem dividendos? Se você quer se sentir rico, viajar e ter muitas coisas antes de ter sede de uma experiência com Cristo, isso é secundário. Então, não tente, mas se uma experiência com Cristo é o seu desejo consumidor, então não hesite em colocá-la à prova. Coloque as coisas mais importantes em primeiro lugar. Se seu primeiro desejo é ser reconhecido no trabalho que estou fazendo, então aplique esse princípio a ele e deixe que essa sede por Deus tome seu devido tempo para envolvê-lo. E quando isso acontecer, aplique esse princípio a ela. Sinta profundamente, pois o que você sente profundamente é mais vital do que o que você pensa. Todos os dias você pode pensar em como seria maravilhoso se e nunca agir. Mas se todos os dias você sentir como é maravilhoso, agora isso se tornará realidade. Shakespeare disse: assuma uma virtude se você não a tem. Uma virtude precisa ser sentida para ser assumida. Abstenha-se da suposição esta noite e será fácil abster-se na próxima semana e ainda mais fácil na próxima. Mas se você assumir que seu desejo está realizado agora e perseverar nessa suposição, através do sentido, do sentimento, ele será externalizado como um fato literal em seu mundo. Convoco todos a colocarem isso em prática. Cada desejo contém sua própria satisfação para ser alimentado. Depende inteiramente de você. Você pode alimentar sua fome pensando em seu desejo, ou alimentar sua satisfação pensando em sua realização. É Deus quem lhe dá todos os desejos, sejam eles para as coisas desta era ou da era vindoura. Menos como nos foi dito no livro de Amós, enviarei fome sobre o mundo. Não será fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Quando você quer pregar a palavra de Deus, sua fome não é por ouvir a palavra, mas pelo glamour associado ao ensinamento. É o holofote que você deseja, e isso também já foi providenciado. Todo desejo pode ser satisfeito se você se aprofundar na lei da liberdade e perseverar. Então você será abençoado em tudo o que fizer. Um sujeito veio me ver de Nova York ontem. Quando ouvi seu pedido, não lhe contei minha reação, mas sim que gostaria de saber que ele o tinha. Esse sujeito, agora aposentado, do Departamento de Antiguidades da Macy S., lecionava em um desses ismos, no leste. Então, ele começou a se corresponder com um grupo aqui que, incapaz de acreditar em si mesmo, que era um líder. Então, pediram que ele os liderasse. Quando ele me contou a natureza de seu desejo, lamentei que tudo o que ele conseguia ver na vida fossem os holofotes, mas eu atendi. Ele está cansado de ser o terceiro, quarto ou quinto violino de um líder que extraiu $1 milhão daqueles que estão comprando tijolos para o céu. Sem nada, os seguidores desse homem estão construindo o céu para ele e dando-o de presente.
Eles compraram um terreno valioso em Nova York e construíram um prédio nele. Então ele ofereceu um banquete em um grande hotel e eles pagaram $50 dos Estados Unidos pelo privilégio de ver a hipoteca que pagaram ser queimada. Mas o terreno e o prédio estão em seu nome, em 1943. Esse mesmo homem me disse que estava vindo para Nova York com um único propósito: ganhar dinheiro no chamado movimento do novo pensamento. Quando ouvi dizer isso, pensei que ele estava na profissão errada. Se ele quisesse ganhar muito dinheiro, deveria ir para o setor siderúrgico, petrolífero ou de carvão. Se você quer fazer esse trabalho, pode viver bem, mas não terá a ambição de ganhar milhões. Bem, ele queria muito dinheiro e agora o tem. Assim como casas no campo, um apartamento na cidade e um prédio lindo e grande em Nova York, menos que aqueles que gostam de ser explorados pagaram. O sujeito que veio me ver ajudou esse homem. Ele viu como isso tem sido falso, mas não superou completamente. Ele ainda quer os holofotes e agora tem a oportunidade de obtê-los. Rezarei pelo seu sucesso, não como professor, pois ele não é um menos, mas pelo glamour que ele receberá daqueles que querem bobagens. Pois eles começarão não comendo carne, fumando ou bebendo menos, na verdade, perderão completamente o paladar. Seu pedido não ofende meu código moral, então posso facilmente dizer que ele foi bem-sucedido. Mas eu exorto vocês que são sinceros a tentarem criar, dentro de si, um anseio pelo mais profundo de todos os desejos, que é conhecer a Deus por experiência própria. Se vocês podem realmente ter sede de Deus, acima de tudo, então usem a mesma lei da liberdade. Olhem para os rostos de seus amigos e digam com profunda convicção e sentimento: eu tive as experiências das quais Neville fala. Toda a série, desde a ressurreição até a descida da pomba, se desenrolou dentro de mim. Então perseverem, pois Deus providenciou uma satisfação para essa fome, e vocês saberão disso. Mas se essa fome ainda não está sobre vocês, e vocês sinceramente desejam uma maneira melhor de viver que não seja errada, simplesmente usem o mesmo princípio da lei perfeita da liberdade e perseverem. Tendo agido, não se voltem e esqueçam o que fizeram, mas durmam nessa convicção. E de uma forma que vocês desconhecem, ela será sua. Esta noite, muitos dos nossos amigos não estão aqui porque é o dia da memória, mas eu lhes digo, nenhum momento no tempo é mais sagrado do que o outro, e não há lugar na terra mais sagrado do que o outro. Onde quer que você esteja, é solo sagrado, porque você está lá. Hoje, milhões estão celebrando o dia da memória, lembrando os mortos e colocando flores em um túmulo que seus entes queridos não ocupam. Esta manhã, pouco antes de acordar, vi meu irmão Lawrence. Ele morreu aos 62 anos, mas parecia muito mais velho porque havia sofrido muito antes de sua partida. Esta manhã, ele tinha apenas cerca de 23 anos. Estávamos ambos completamente acordados e ele me pediu para dizer à sua esposa que o dinheiro que ele deixou era para ela e não para guardá-lo para os filhos. Eu disse: Lawrence, você não precisa passar por mim para contar a dores. Ela não daria um centavo a ninguém, de qualquer maneira. Ela nunca deu, você acha que ela mudaria agora? A única preocupação dela é que você não deu tudo a ela, mas dividiu igualmente com seus 4 filhos. Mas eu estava com Lawrence. Ele era forte, robusto e bonito, loiro, de olhos castanhos. Ele é o mesmo Lawrence
com a mesma inteligência que tinha quando partiu daqui. Ele é mais jovem agora, mas ainda guarda a lembrança da família que deixou para trás. O véu não é mais claro para ele lá do que para aqueles deste lado. Somente quem está desperto pode penetrar o véu conscientemente. Agora, é fácil para mim ir além do mundo dos sonhos e entrar no mundo do despertar espiritual e encontrar meus amigos lá. Mas no dia da memória, os homens pensam nos mortos, enquanto eu falo da vida eterna. Deixem que os mortos enterrem os mortos e sigam-me, pois eu ressuscitei dos mortos e falo de um Deus vivo que é real. Não posso ir a um cemitério e colocar flores ou uma bandeira naquilo que não está lá. O corpo pode ter sido colocado lá, mas não o espírito. Você está enterrado no crânio e nele permanecerá, sonhando o seu sonho de vida até despertar e nascer pela segunda vez. É de lá que você encontrará Davi, que o revelará como Deus Pai. É de lá que você será dividido em dois e ascenderá ao Santo dos Santos. Você foi gerado naquele crânio e encerrará o drama ali ao saber que é um com o único Deus vivo, nos capítulos 25 e 27 do livro de Gênesis. Conta-se a história de Isaque, que tinha 2 filhos. O primeiro filho, Esaú, tinha pelos por todo o corpo, enquanto o segundo, Jacó, não tinha pelos. Sendo cego, Isaque chama Esaú e pede que ele vá buscar carne de veado para o jantar. Jacó, tendo ouvido o pedido, vestiu-se com as peles de seu irmão Esaú e levou a carne de veado para seu pai. Isaque, ouvindo a voz de Jacó, começou a duvidar, até que sentiu sua realidade e sentiu seu odor, convencido de que o filho era real. Jacó recebeu a bênção do pai. Quando Esaú retornou da caça, Jacó desapareceu, mas Isaque disse: embora seu irmão tenha vindo por engano, eu lhe dei sua bênção, e não posso retirá-la. Depois de se afogar em sentimentos, você os enviou e não pode retirá-los, pois a oração nada mais é do que a apropriação subjetiva de uma esperança objetiva. Imagine, dando realidade objetiva à sua esperança. O cabelo é a coisa mais objetiva em um homem. Traga sua esperança tão perto que você possa sentir como ela seria se fosse objetiva para você. Revesti-vos desse sentimento e vos revestistes da realidade de um Esaú. O mundo não refletirá imediatamente o vosso sentimento, mas vós colocastes o vosso desejo em movimento e não podeis retirá-lo. Vocês deram a vossa bênção a um estado subjetivo, dando-lhe realidade objetiva. Agora, ele deve cumprir o seu destino para que sejais abençoados em tudo o que fizerdes. Se você não dar à sua esperança subjetiva uma realidade objetiva, não poderá ser abençoado em sua realização. Você deve se revestir do sentimento de que seu desejo foi realizado. Jacó é o seu desejo, esperando para ser revestido do sentimento da realidade externa. Capte o sentimento e você terá revestido Jacó com a realidade externa de Esaú. Agora, engane-se acreditando que seu desejo é externamente real e dê a ele sua bênção, apropriando-se subjetivamente de sua esperança objetiva. Quem é o cego Isaque? Você é, pois não consegue ver o que está pedindo em seu mundo exterior. É uma esperança e você está cego para ela. Mas quando você se reveste do sentimento de sua realização, você está se alimentando do sentimento de satisfação? Banqueteie-se com esse sentimento de manhã ao meio-dia
e à noite, e de uma forma que você não sabe que seu desejo se tornará uma realidade objetiva em seu mundo. Nesta história, vemos a importância do sentimento. Isaac pediu a Jacó que se aproximasse e o beijasse. A palavra traduzida como beijo significa incendiar, queimar, tocar. Isso é uma emoção, um sentimento intenso. A realidade é sentida através do tato. Sentir é tato. Degustar é tato. As Escrituras nos dizem que ele provou a morte por todos nós. Como você prova a morte? Experimentando-a. Jesus provou a morte morrendo em todos, para que todos saibam quem ele é. Agora, eu o encorajo a colocar seus ensinamentos em prática. Ele lhe ensinou a simplesmente se apropriar de um estado subjetivo que é sua esperança objetiva e a saber que ele deve se externalizar em seu mundo. Faça isso e ele se exteriorizará. Peça com fé, sem dúvida, pois aqueles que duvidam são como a onda do mar, que é impelida e agitada pelo vento. Eles são de mente dupla, pois sabem o que são, enquanto desejam ser outra coisa. Você deve ser obstinado, abandonando o que acredita ser e assumindo que já é o que deseja ser, pois não pode desejar algo que já possui. Examine a maravilhosa lei da liberdade que o liberta e verá sua liberdade nos rostos de seus amigos. Persista em sua suposição e ela se realizará.